Você quer saber como é liberdade para o cristão? Então vem comigo que a gente vai ter um papo legal. Às vezes as pessoas confundem muito os conceitos das coisas. Acham que ter liberdade é falar o que quer, na hora que quer, como quer, sem se importar com as consequências. Ou ter liberdade é você ir para o lugar que você queira, fazer o que você bem entende, sem dar satisfação a ninguém, e ninguém está aí com isso. E muitas das vezes esquecemos que a questão da liberdade vai muito mais a fundo do que essas posturas. A gente precisa entender que todas as ações e tudo aquilo que a gente escolhe, que a gente faz, ela vai causar uma consequência sobre aquilo. E aí a gente esquece que essa consequência pode nos levar a uma escravidão. Ou seja, muitas das vezes você achando que está exercendo o seu direito de liberdade, está caminhando em direção ao cativeiro, ao lugar onde você vai ser aprisionado. E aí, como é que lidar com essas coisas? Em Jeremias capítulo 40, do versículo 1 ao 6, a gente vê o momento onde Jeremias ele é libertado pelo chefe da guarda da Babilônia. E esse chefe, ele tem uma conversa muito interessante com Jeremias. Ele fala assim: olha, eu sei quem que você é aquele que falou que Deus iria fazer tudo isso que fez a essa nação. E que por conta da desobediência de vocês, nós, os babilônicos, iríamos exercer um jugo em cima de vocês. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar a escolha. Você está livre agora, eu estou lhe libertando, e você tem uma escolha. Você pode vir comigo para a Babilônia, e lá eu garanto a você a sua segurança, você vai estar tranquilo. Ou você pode escolher ficar aqui, né, e fazer o que você queira da sua vida. Só que aí Jeremias ele demora um pouco para responder o que ele queria para o chefe da guarda. E aí o chefe da guarda retorna e fala: olha, presta atenção, já que você está demorando para falar, você pode ir para onde está o novo governador que o rei da Babilônia instituiu, ou você pode ir para qualquer outro lugar que você achar melhor para você. E no final das contas, diante dessa conversa, ele deu mantimentos, deu algumas coisas para que Jeremias passasse bem e escolhesse para onde que ele poderia ir. Quando eu paro para pensar sobre esse aspecto dentro desse texto, Israel estava num momento onde eles estavam saindo para ir para um cativeiro, para serem escravos de uma outra nação, se submeter a uma outra nação. Era uma situação bem difícil, não era uma situação tranquila. E Jeremias ele estava preso por justamente profetizar essas coisas com relação a Israel, e o rei de Israel não gostou e prendeu ele, enfim. E quando os babilônicos chegam para tomar posse da nação, acontece um inesperado. Em vez de Jeremias ser levado para o cativeiro como prisioneiro, como os outros estavam indo, ele foi liberto da prisão e ainda tinha o direito de escolha. Ele ainda tinha o direito de escolher se ele gostaria de ir para a Babilônia ou se ele gostaria de ficar aonde ele quisesse. E no final das contas, até mesmo
as suas necessidades físicas foram supridas, porque no versículo 6, na verdade no versículo 5, o chefe dá presentes, mantimentos para Jeremias poder passar esse momento. E eu fico pensando, poxa, como é bom quando a gente tem um posicionamento diante de Deus. Nós cristãos, a gente precisa entender que a gente precisa ter o nosso posicionamento de vida, aquilo que a gente acredita, e lutar pelo aquilo que a gente ouviu diante de Deus. Jeremias, ele podia ficar calado diante do rei de Israel, mas ele não ficou. Ele falou aquilo que Deus tinha colocado no coração dele para falar, e por isso ele foi preso. E engraçado, o inimigo do povo de Deus é que libertou ele e ainda deu a liberdade a ele. Eu quero falar dessa liberdade, essa liberdade em estar no centro da vontade de Deus, porque Deus, ele sabe o passado, o presente e o futuro. E se a gente se entrega a Ele, se posiciona nessa vida, a gente tem o favor imerecido de Deus, na perspectiva de o Senhor tem sempre o melhor para nós. A gente tem uma liberdade de movimentação, de estar aonde a gente gostaria de estar, porque o Senhor, ele é misericordioso e ele traz esse amor dele para nós, esse cuidado, ele providencia tudo, nos mínimos detalhes daquilo que a gente precisa. E essa confiança no Senhor fez com que Jeremias, ele ganhasse esse presente primeiro, a liberdade, ele estava liberto. Tá? E aí ele poderia fazer a sua escolha para onde ele iria, se ia para Babilônia junto com as outras pessoas, ou se ele ficaria ali naquele lugar. E se ele não quisesse ficar naquele lugar, ele poderia ir para qualquer lugar do mundo, ele estava livre. Se ele escolhesse voltar, ir para Babilônia, ele não iria como um cativo, porque ele estaria ali como uma pessoa livre. Entenda que nesse momento, quando a gente entende o amor de Deus e aonde Deus quer que a gente esteja, a gente pode exercer a verdadeira liberdade, a gente pode entender, utilizar a sabedoria que Deus nos dá para entender qual que é o melhor lugar e estar em uma posição confortável diante de todas as coisas. O cenário era horrível para todo o povo, mas Jeremias estava numa vantagem. Ele poderia escolher para onde quer que ia, ele não era preso. É isso que Deus quer em nossas vidas, que nós venhamos a ser livres, a poder ir e vir sem aquele peso na vida, sem aquele jugo nas costas, onde as pessoas dizendo o que a gente precisa fazer, onde a sociedade vem a dizer o que é mais bonito ser e a gente seguir essas regras. O que a gente precisa entender é que a gente precisa se posicionar nas regras do Senhor, para que a gente possa contemplar as bem-aventuranças no decorrer da nossa caminhada. Eu quero que você pense sobre isso. O que é liberdade para você? Como é que está sendo essa liberdade? Eu quero que você pense o quanto você pode ser livre diante da vontade do Senhor. Que Deus abençoe você nesse dia. Um grande abraço.